Oi pessoal do Nocaute, tudo bem? Aqui é Gustavo Silva de novo e hoje a gente vai falar sobre um evento que é bastante importante na eleição americana que se chama Caucus de Iowa. Esse que é um dos pontos altos da eleição presidencial e que ao mesmo tempo gera bastante debate por causa da forma como que ele acontece e como a campanha é de certa forma delimitada através do Caucus de Iowa. Bem, o Caucus de Iowa é uma eleição primária, ou seja, ela não faz parte da eleição geral. A eleição primária ela é uma eleição feita para poder determinar qual candidato de cada partido as pessoas querem que de fato concorra à eleição geral. A primária ela tem dois tipos. O primeiro se chama primária mesmo, que é um estilo parecido como a gente conhece no Brasil. As pessoas elas saem de casa, elas vão até a zona eleitoral e elas fazem o voto no candidato que elas querem. Os votos são contados e ali a gente tem a preferência daquele estado. Normalmente quem vai ganhar a nomeação é o candidato que teve a maior preferência, né, na maioria dos estados. A gente tem primárias pelo Partido Republicano e primárias pelo Partido Democrata. O caucus também tem por cada partido, republicano e democrata, mas o sistema funciona um pouco diferente. Ele é mais trabalhoso, mais demorado e também por isso que ele é um sistema de eleição primária que ocorre em menos estados. No caucus, as pessoas saem para votar, mas elas têm que saber que elas vão demorar mais tempo na zona eleitoral. Essa zona normalmente ela vai ser ali a nível de cidade, vai ser numa escola, uma igreja, e as pessoas vão até lá para escutar o que o candidato tem a propor, e depois disso é feita uma discussão. Essa discussão é um momento bastante interessante, onde você pode escutar o que as outras pessoas pensam de cada candidato e até mesmo tentar influenciar as outras pessoas a votarem no seu candidato. O caucus ele tem uma diferença entre o Partido Republicano e o Democrata no estilo de voto, né? No Republicano as pessoas fazem o voto, os votos são contados e ali é decidida a preferência do Estado. No sistema democrata, esses votos eles são feitos, mas só candidatos com mais de 15% vão se manter na competição. Os eleitores dos candidatos que tiveram menos de 15%, eles têm que se redistribuir entre os candidatos que tiveram mais de 15%. E esse sistema é feito e refeito até que a gente tenha ali 3 candidatos. Existe uma tradição do Caucus de Iowa que diz que os 3 primeiros colocados dos dois caucus, tanto do democrata ou do republicano, desses 6, né, no total, um deles será o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas por que esse caucus ele é tão importante? Bem, primeiro porque ele é o primeiro de todos que ocorre no país. Ele ocorre ali no final de janeiro, no início de fevereiro, e ele, por ser o primeiro, ele apresenta para o resto do país quais são os favoritos. E isso gera uma grande mídia, né? Candidatos, inclusive, que têm pouca expressão a nível nacional, podem se aproveitar muito desse momento. Foi uma questão que aconteceu com o Barack Obama. Na primeira eleição dele, ele era pouco conhecido, e quando ele ganhou o Caucus de Iowa, isso deu um boom de mídia para ele, e depois ele ganhou a nomeação e virou presidente por 2 mandatos. Outro motivo que faz o Caucus de Iowa ser tão importante é que, por ser um estado pequeno, de uma população pequena, alguns cientistas políticos dizem que ele pode ser utilizado como uma amostra populacional. Ou seja, os resultados desse caucus eles podem ser exacerbados para o resto do país. Então, o que acontece em Iowa normalmente deveria acontecer em outros estados e no país em todo em geral. Mas esse caucus de Iowa ele também gera bastante polêmica. Por quê? Porque como ele é muito importante e os candidatos que vencem são os favoritos da competição, os candidatos que vão mal na votação do caucus de Iowa normalmente desistem da campanha ou no dia ou na própria semana. E às vezes um outro estado que ia ter uma primária mais tarde, ali no mês de maio, e queria votar num candidato que ficou com menos de 15%, não vai poder, porque esse candidato provavelmente já vai ter saído da competição. Atualmente, se a gente for olhar aí no Instagram, no Facebook e tudo mais, a maioria dos candidatos eles estão em Iowa. Porque como esse momento é tão importante, todo mundo quer cativar a atenção dos eleitores desse estado. Pensando nisso, a gente pode começar a dar uma olhada como estão as pesquisas, porque é feita uma pesquisa especial somente para o Caucus de Iowa, e ali a gente pode ter uma noção de como que está se comportando o voto aí do americano, né? Do que mora em Iowa, pelo menos.
Bem, a gente tem aqui umas 3 pesquisas mais recentes. A gente tem aqui uma pesquisa da Firehouse Strategies, outra da CBS News e uma outra da Change Research. Lembrando da regra dos 3, né? A gente vai ver só o caucus do Partido Democrata, porque do Partido Republicano o Donald Trump está para ganhar do outro candidato, do Weld, com 75% dos votos, então nem vale muito a pena a gente olhar. Mas do lado democrata, como as coisas estão mais indecisas, a gente pode dar uma olhadinha e ver quem aí talvez pode ser o próximo presidente americano. Então, vamos começar aqui pela pesquisa da Firehouse. A gente tem aqui, empatado nessa pesquisa, em primeiro lugar, o Joe Biden, o ex-vice-presidente americano da era Obama, e a Elizabeth Warren, que é a senadora do estado do Massachusetts. Eles estão empatados e logo depois a gente vai ter, em segundo lugar, a Kamala Harris, que a gente comentou dela também no último vídeo. Uma candidata senadora da Califórnia, mas super pro-establishment. Se a gente for mais para baixo aqui, então a gente vai ter a pesquisa da CBS News. Os resultados aqui já diferem um pouquinho. A gente vê aqui o Biden com 24%. Depois, em segundo lugar, a gente tem o Bernie Sanders com 19%, o Bernie Sanders que é já mais famoso, mas se a gente for observar o estilo de campanha do Bernie Sanders, a gente vai perceber que ele está focando mais na primária do estado de New Hampshire. Não sei por qual motivo exatamente, a gente pode tentar analisar isso. E a outra pesquisa que a gente tem aqui é a Change Research, que é uma pesquisa diferente, bem diferente das outras, que coloca o candidato Peter Buttigieg em primeiro lugar com 25% dos votos. E aí, em segundo lugar, a gente tem a Elizabeth Warren, em terceiro lugar, a gente tem o Joe Biden. Então, a gente tem basicamente aqui os nomes que a gente citou no vídeo anterior, que é o Joe Biden, Kamala Harris, Peter Buttigieg, Elizabeth Warren e o Bernie Sanders. Os melhores colocados nessas 3 pesquisas são o Joe Biden, que é o candidato favorito do establishment, e a Elizabeth Warren, que é daquela onda mais social-democracia. E depois disso a gente tem essa surpresa do Peter Buttigieg. Uma coisa interessante dessas pesquisas, que todas elas estão fazendo, quase todas elas, não todas elas, elas fazem uma pergunta sobre a popularidade da AOC, da Alexandria Ocasio-Cortez. E a maioria das pesquisas em Iowa apresenta uma popularidade bem grande. Tem uma pesquisa, inclusive, que ela chega a ter quase 70% de intenção favorável. Isso pode ser aí uma ideia pra gente do que a gente vai ver no próximo ano. Eles ainda estão fazendo campanha, mas pelo fato da AOC ter uma visão tão favorável no estado de Iowa, faz a gente pensar que talvez a gente vai ter aí realmente uma vitória de um candidato que se posiciona mais ao lado da social-democracia. Vamos acompanhar. Obrigado, até mais.